Boa noite, é o meu quinto vídeo. Eu vou, nessa primeira parte do quinto vídeo, explicar sobre... fazer umas ilustrações para ajudar a entender melhor e falar também da limitação do cálculo econômico. Tudo bem. Imagine que um ambiente, uma ilustração, em que existam todos os bens possíveis e imagináveis. Todas as coisas, desde as coisas materiais e imateriais, os bens de consumo, bens de produção. Nela, eu vou separar os bens em comércio e bens extra-comércio, ou os bens dentro do mercado e bens fora do mercado. Essa limitação que está separando as coisas em comércio e as coisas extra-comércio não é uma barreira sólida, não é uma barreira estática, fixa. Ela pode abranger mais ou menos bens. Como, por exemplo, no socialismo, as coisas extra-comércio, as coisas fora do comércio, envolve os bens de produção. No capitalismo, não envolve os bens de produção. Eu disse que o cálculo econômico só é possível para coisas em comércio, coisas que são possíveis de se comercializar. Porque só as coisas em comércio pode-se fazer uma verificação dos preços e tudo mais, todo aquele mecanismo que a gente já explicou. Então eu vou passar a primeira ilustração agora que eu estou mostrando, então é o sistema do capitalismo, em que as coisas, os bens de produção são comercializáveis. E agora é uma segunda situação em que os bens de produção não são comercializáveis. Eu vou imaginar uma situação em que eu quero saber se eu devo criar boi. Para saber se eu devo criar o boi, eu encontro o boi aí na figura e eu encontro as diversas ligações que ele tem. Por exemplo, os custos, que é o trabalho, a água que ele bebe, a ração. Coloco também, relaciono também com o produto que eu vou obter, por exemplo, a carne. Agora vamos pegar um outro exemplo que vai ficar um pouco mais complicado. Uma hidrelétrica. Eu coloco os custos, por exemplo, trabalho, a água dos rios, a destruição de algumas vilas que vão ser inundadas e tudo mais. E também coloco aquilo que eu vou ganhar com a hidrelétrica, como que é a energia elétrica. Só que assim, existe um problema. Eu não estou avaliando todos os itens que serão afetados pela hidrelétrica. No caso, eu não estou analisando a cultura dessas vilas que serão inundadas e nem a beleza da cachoeira que deixará de existir por essa mudança do fluxo da água. Isso acontece porque tanto a cultura quanto a beleza estão na parte das coisas extra-comércio. Mas mesmo isso é a grande crítica ao cálculo econômico. Ele não avalia todos os bens, ele não consegue avaliar a sacralidade da igreja, a beleza das cachoeiras, a cultura, não consegue analisar o amor e nem a paz. Mas o que ele consegue analisar também? A cultura dos povos possui pesquisadores e possui alguns turistas. E esses turistas eles também serão impactados, e isso é possível mensurar porque eles estão dentro do espaço de coisas comercializáveis. Então eles também afetam a hidrelétrica, então devem ser inseridos nessa ilustração. E da mesma forma, a beleza das cachoeiras, elas também têm alguns pesquisadores que querem saber como funciona, tem também os turistas que querem ver. Contudo, tanto os pesquisadores quanto os turistas não mostram
o valor em si desses bens e não consegue mostrar esse valor em si porque esses bens não estão dentro do mercado. Ou seja, você não pode mensurar em dinheiro essas coisas, a menos que você torne elas parte do mercado. O que nem sempre é possível. Como você vai colocar a cultura como parte do mercado nessa outras coisas? Por exemplo, como que você pode colocar o amor dentro do mercado? Você só consegue colocar os impactos e os efeitos do amor, a relação que o amor tem, que é uma relação indireta com o mercado, mas nunca o amor em si. O amor não é um produto comercializável. Para se conseguir avaliar essas coisas, é preciso que elas tenham uma relação indireta com o mercado. Por isso que o mercado em si não é uma solução para se conseguir resolver esses problemas que estão fora do mercado. Não é solução para defender a alta cultura em detrimento da baixa cultura, seja lá o que for em cada uma dessas coisas. Não é solução para se melhorar a estética do mundo, para se preservar as matas virgens, para se defender o amor e não o ódio, para se defender a paz, para se defender a sacralidade das coisas sacras e tudo mais. O mercado não é essa solução. A solução para esses problemas fora do comércio está fora do comércio. Problemas morais são resolvidos por meios morais. A educação não se resolve pelo mercado. Por si só, o mercado não consegue resolver a educação. O que o mercado consegue, o que o mercado faz, ele é suprir as necessidades das pessoas, os desejos e anseios da população. Então, para você aumentar a educação, melhorar a educação, é preciso que as pessoas valorizem mais a educação. Quando se aumenta essa demanda pela educação, como um bem fora do comércio, vai se aumentar uma demanda por escolas boas. Se aumenta essa demanda por escolas boas, que já está dentro do comércio, então o mercado faz a sua mágica e aumenta a oferta de escolas boas. É isso que o mercado pode fazer, oferecer à medida que as pessoas necessitam. Então, se as pessoas começam a valorizar mais uma arte como por exemplo de Shakespeare, então o mercado vai ter que aumentar essa oferta para suprir a demanda. É isso que o mercado faz. Ele não traz as coisas certas moralmente, ele traz aquilo que as pessoas pedem, a demanda. O mercado de drogas, por exemplo, ele continua existindo não porque as drogas são boas, mas porque as pessoas querem, vão atrás. Por isso que a solução que muitas pessoas defendem para, por exemplo, o problema das drogas, não está em se proibir, mas em se modificar, em se conscientizar, em se modificar essa mentalidade da população. Assim como das escolas, aumentar a importância que se deve ter das escolas e não modificar o mercado em si. Eu posso tratar um pouco melhor em outro vídeo sobre esse papel do mercado de tentar modificar esse papel das ideias para modificar o mundo. Então é isso, o mercado, o objetivo do mercado não é uma coisa moral, é uma coisa que as pessoas pedem. Tem uma longa discussão sobre se isso como deve acontecer, se deve haver limitações, mas não fica nesse vídeo. Agora, a segunda parte do meu vídeo. Eu vou dizer o que o cálculo econômico não está falando sobre o socialismo. Para isso eu vou partir de uma frase de Marx, que é: de cada um segundo a sua possibilidade ou capacidade, a cada um conforme sua necessidade. Ou seja, cada um produz o quanto pode, ou produz conforme sua capacidade, e consome o quanto é preciso, o quanto é necessário, conforme sua necessidade. Então a gente tem duas partes: necessidade e capacidade. Necessidade, que é o consumo; capacidade, que é a produção. O cálculo econômico, essa crítica do cálculo econômico ao socialismo, não diz respeito à distribuição do
dos bens de consumo. Ele está dizendo quanto à eficiência da produção, da produtividade, da capacidade. Não importa para o cálculo econômico se a distribuição de bens se dará igualmente para cada pessoa, se a distribuição será maior para as pessoas superiores, como o Mises diz no texto, ou para as pessoas inferiores, ou se vai haver uma diferença entre homens e mulheres, ou se existirá uma diferença entre administradores e, por exemplo, trabalhadores de minas, ou se vai fazer alguma diferença entre deficientes, doentes e outras pessoas saudáveis e normais, e se vai ter uma diferença entre crianças, adultos e idosos. Não, nada disso faz diferença para o cálculo econômico. O cálculo econômico diz que a produção é ineficiência. Em suma, o que o cálculo econômico está criticando? Ele não está dizendo que o socialismo é impraticável. O que ele está dizendo é o socialismo é ineficiente e assim, ele pode igualar a todos, só que na pobreza. O capitalismo pode não conseguir trazer essa igualdade que tantas pessoas almejam. Ele pode não ser justo na definição de justiça para muitas pessoas. Contudo, pelo menos ele consegue garantir que todos comprem papel higiênico e salsichas para comer.